vinheta, por favor. No programa de hoje, a gaúcha que manja tudo sobre Israel. E por isso nós viemos aqui para mostrar para vocês como esse local se parecia. Onde é que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto do deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus. A guia turística com mais de 1,5 milhão de inscritos no YouTube. E por isso, quando a gente lê as profecias de Zacarias que falam que essa região vai voltar, a maior parte das pessoas duvidavam. A mulher que entende tudo da Terra Santa, a Aline Shefkes, do canal Israel com Aline. Fala, Aline. Obrigado por você ter vindo. A Aline está aqui com a gente. Ela sempre entra no monitor lá, sempre entra Jerusalém. Direto lá de Jerusalém e sempre trazendo atualizações. Como é que está a situação? Como é que vocês estão lá vivendo nesse momento? Olha, eu tô triste de dizer que a situação hoje ela tá pior do que estava 2, 3 meses atrás. Caramba. Quer dizer, quando aconteceu o massacre do 7 de outubro, os primeiros meses de guerra foram muito difíceis e a situação começou a se normalizar. E agora, realmente, nesse último mês, a gente viu uma escalada de violência de novo. Tudo que está acontecendo agora, todos os ataques que estão acontecendo no norte de Israel, no centro de Israel, o grande ataque do Irã. Então, realmente, a gente está vivendo uma situação tensa nesse momento em Israel, quer dizer, e eu vim aqui para o Brasil passar uns dias também, contar para vocês, mas depois disso eu também volto. Você é gaúcha, né? Gaúcha. E aí você casou com um israelense? Então, Porque tem uma diferença de israelense, tem uma diferença de Israel, tem essa diferença, né? Como é que é isso? Então, deixa eu contar uma coisa que para mim é importante dizer. Eu não fui para Israel por causa de homem, eu não fiquei em Israel por causa de homem. Não se apaixonou? Não, me apaixonei. Tá vendo, então? Não, mas eu fui para Israel para passar um ano fazendo trabalho voluntário, estudando. Gostei muito do país, fiquei. E depois tirei minha cidadania, tudo. E depois de vários anos morando lá, eu conheci o Sefi, que hoje em dia é o meu marido. A gente casou, a gente tem 2 filhinhos agora. Um que está quase completando 1 ano e outro está quase completando 3 anos. Então, realmente, eu formei minha família, eu moro lá. E agora a gente está nesse último ano realmente vivendo aí em Israel essa realidade tão difícil. E lá você fazia um turismo, né? Você fazia um turismo, que tem o canal dela é um grande sucesso. Tem que aqui. assistir. Se você não viu ainda, coloca aí, ó. Israel com a Aline. Ela tem todo aquele... Tem repertório pra caramba, ela conta história. Conhece tudo de lá e fazia isso. E agora com a guerra deu uma diminuída, ou não? Então, sim, deu uma grande diminuída. Esse ano a gente está tendo uma redução de mais de 90% no turismo e faz todo sentido, na realidade. Não todo mundo gostaria de passear num país que está vivendo um momento tenso, principalmente agora, como eu falei, os primeiros meses de guerra e agora esse último mês. É difícil tu fazer férias e passear e aproveitar, porque eu realmente acho que Israel é um país lindo, maravilhoso para se viajar, não é à toa que eu estou no turismo, mas é um pouco difícil tu estar aproveitando tua vida e fazendo tuas férias, e enquanto Israel está vivendo um momento difícil, quer dizer, tu caminha nas ruas, a maioria das pessoas que estão em Israel tem amigos ou família no exército. No meu caso, é o meu marido que está no exército. Nesse momento ele não pôde vir para o Brasil comigo porque ele está no fronte. Então é difícil, enquanto as pessoas em volta de ti perderam amigos e família durante a guerra, principalmente no 7 de outubro, mas um dos meus colegas de trabalho, o amigo meu guia, o filho dele faleceu num combate em Gaza. Então, enquanto as pessoas em volta de ti estão enlutadas, estão preocupadas com seus entes queridos, é um pouco difícil de realmente fazer turismo de uma maneira normal. E o que sim tem sido feito agora, nesse último ano, principalmente, é turismo de solidariedade também. Então, as pessoas vão assim, eu estou indo para Israel, não para fazer festa, como eu gostaria de fazer normalmente, mas estou indo me solidarizar, estou indo apoiar, fazer trabalho voluntário. Sim. Tem os que moram fora de Israel, né? E esse trabalho que ela faz, né? O Zuzu não foi, né? Eu fui para Israel. Não, mas você não foi agora. Não. Agora não. Você foi? Você foi? Não, eu não sou Você da foi convidado também, você representa muito bem a comunidade. A gente não foi. Mas o que a Aline faz lá, ela me levou para Mead Sharim, que é um bairro ultra-ortodoxo. E é impressionante, assim, o carinho do público brasileiro. Não são apenas judeus, evangélicos, a turma inteira. Ela não anda em Israel, né? É impressionante mesmo. Mas
o ponto que eu queria colocar para você é que teve o documentário From the River to the Sea. Que é muito bom. Muito tem que bom do Brasil. Todo mundo Paralelo. tem que assistir, é de graça. De graça no YouTube. Muito legal. E eu vi que você produziu muito conteúdo lá. E eu acho que é legal que ficou muito didático também, explicando um pouco a história. E as pessoas, lógico, que tem o Irã, né, que é o DNA também da guerra, que apoia os grupos terroristas. Quantos grupos terroristas atacam Israel hoje? Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, os Houthis, tem mais um. Quantos? Tem mais alguns, tem a Força Quds também, que é uma força terrorista iraniana, que tem bases em vários países do mundo. Israel também teve mísseis lançados desde a Síria e desde o Líbano. Então, quer dizer, Israel está no momento com 7 frontes de guerra abertos. 7? 7. Que é bizarro até pensar como um país tão pequeno como Israel, uma população tão pequena, consegue ainda assim se defender e se manter. E realmente Israel nesse momento está com 7 frontes de guerra. Que a gente está falando obviamente de Gaza, do Líbano, da Síria, do Iêmen, do Irã também e da Síria. É impressionante. Então, só para pontuar um deles... E agora tem a ONU lá enchendo o saco. A ONU faz tempo, né? Não, a ONU... Para Gaza... A ONU tá lá no Líbano, do lado do Hezbollah. Do lado do Hezbollah lá, e Israel precisa atacar o Hezbollah, porque o Hezbollah tem os mesmos túneis de Gaza. É muito parecido. É a mesma coisa. Que os caras estavam se preparando para fazer o mesmo ataque o mesmo ataque do 7 de outubro. Invadir, sequestrar. Que o ataque do 7 de outubro foi feito pelo Hamas, que vocês acompanharam lá, que entraram nos kibbutz e tal, o Brasil inteiro acompanhou. E o Hezbollah estava fazendo isso do Líbano. O mesmo esquema do Líbano, eles estavam fazendo para fazer outro ataque daquele que foi o maior ataque. Nunca teve um ataque desse. Israel nunca viu isso desde o Holocausto. Não tinha essa barbaridade. Esse ataque de terrorista, né? De invasão. Agora, eu não consigo entender. Esse antissemitismo. Eu não consigo entender. Negacionismo também, né? Exatamente. Se o que aconteceu no 7 de outubro tivesse acontecido em qualquer outro país do mundo, a reação teria sido completamente diferente. Entraram em Israel, mataram bebês no berço, queimaram pessoas vivas, estupraram, fizeram tudo de pior e está tudo filmado. É isso, é impressionante porque eles mesmos filmaram. Parte deles entraram em Israel. A gente está falando de 3 mil terroristas, parte deles com GoPro amarrada no corpo. Como tem gente que gosta de fazer passeio de moto, não sei, com GoPro no corpo, eles entraram com GoPro no corpo. Parte deles pegaram os celulares das vítimas. Eles entraram na casa de senhoras, pegaram o celular delas e começaram a transmitir no Facebook delas. Eles matando elas. Está tudo transmitido online, está tudo disponível. Tem o site hamas.com também que está lá catalogado. A matança de famílias, crianças, animais, tudo por categorias, bonitinho, separado. Quer dizer, tudo foi filmado, tudo existe e ainda as pessoas dizem, não foi bem assim. Tem quem defende, né? Tem gente que defende, não, Israel permitiu ser atacado para ter uma justificativa para invadir Gaza. Vocês acham que a gente é animais da maneira de deixar crianças morrer no berço para justificar uma guerra? Isso jamais poderia acontecer em Israel. Infelizmente, Israel foi pego de surpresa e acabou acontecendo o que acabou. Israel não sabia, infelizmente, Israel não conseguiu prevenir. Foi um erro horrível de Israel. Mas essa coisa que as pessoas dizem, não, Israel deixou acontecer, ou não aconteceu bem assim, ou não, Israel merecia o 7 de outubro. E para quem esteve lá no sul, eu vi as coisas, não no dia, graças a Deus, eu não estava lá, mas eu fui para Niroz, meu pai morou em um dos kibbutz que foi atacado. Um kibbutz que foi massacrado, meu pai morou lá, eu conhecia o lugar antes do 7 de outubro, eu fui convidada também a ir lá depois. Tu vê o sangue das pessoas na parede, pedaço de gente colada em porta, buracos de bala nas portas e toda essa desgraça e os brinquedos das crianças no meio, porque é um kibbutz que tinha muita criança. Então tu vê toda essa desgraça e isso está lá hoje, ainda hoje está lá, não está? Então, tem gente que vai acompanhar esse registrar esse. Então, os kibbutz, parte deles pedem para as pessoas não irem, porque eles não querem que as pessoas vão lá fazer turismo no sofrimento deles. Então, algumas pessoas são convidadas a ir. Então, eu fui convidada a ir. Eles abriram kibbutz, tinha exército na entrada, que estava impedindo a entrada das pessoas. Eles sabiam quem a gente era, deixaram a gente entrar para poder filmar, porque o pessoal queria que a gente mostrasse o que aconteceu.
Mas eles continuam evacuados. Mais de 60% das casas de Niroz foram queimadas. Não pelos terroristas, pela população civil de Gaza. Depois que os terroristas saíram de Niroz, a população civil de Gaza, obviamente não todo mundo, mas algumas pessoas entraram, roubaram as casas, explodiram o sistema de água, esgoto e queimaram as casas. O Netanyahu, ele falou o seguinte, né, naquele discurso que ele faz da ONU, lá que ele encheu o Gutierrez. Esse Gutierrez é um palhaço. Esse cara é um palhaço. E ele falou o seguinte, eu achei legal aquele... Tem muita gente que não gosta desse do Netanyahu, mas aí é política interna. E ele falou o seguinte, ele falou, Estados Unidos, se vocês passassem um dia o que nós passamos lá, vocês não conseguiriam sobreviver a um dia que a gente está passando há um ano. Por isso que eu acho que eles entraram em todas as fontes e falaram, acabou, agora vamos... Que foi esses ataques. Foi a promessa dele, eu vou acabar com todos os grupos. Deixa eu fazer um break. Eu vou fazer um break agora. Boa. Fazer um break rapidinho, porque a gente está falando... Põe a rede social da Aline, ó, se você quiser... Você fala direto com a Aline, é muito legal o canal dela lá para você conhecer mais Israel. Ela tem muita coisa boa no YouTube também. O Insta e o YouTube, Israel com a Aline. Fazer o break do Reginaldo e do Delari. Uma pergunta sobre Israel. Você quer fazer? Você me desculpa, pois não. Seguinte pergunta. Obviamente, acho que todo mundo aqui é pró-Israel. Sim. A gente é uma das poucas emissoras que mostra o lado de Israel, inclusive entrevistando pessoas, porta-vozes oficiais e mostrando que a mídia às vezes faz um ruído de informação. Mas tem um fato que eu, como judeu, me incomoda, que é o que tem acontecido no Líbano. O Líbano, o Hezbollah está lá, mas muitas pessoas não são do Hezbollah e estão sendo afetadas, inclusive algumas vítimas ceifadas. E eu imagino que isso também é tema dentro de Israel. Existe até uma oposição ao próprio Netanyahu. Eu queria que você explicasse um pouco isso. E assim, se o problema é o Irã, por que não atacam o Irã e sim o Líbano? Já que ele que é o mantenedor. Porque parece que as vítimas é que não tem nada com a relação. Então, o grande problema é que Israel ficou sem opção. Durante 11 meses, 8 mil mísseis foram lançados pelo Hezbollah contra Israel. Foram lançados drones, foram lançados ataques, infiltrações terrestres tentaram ser feitas. Quer dizer, eles estavam constantemente atacando Israel. O que pode ser feito nesse caso? Quer dizer, Israel tinha a opção de continuar quieto, esperando o Hezbollah continuar matando a nossa população. Também drusos foram assassinados pelo Hezbollah. Um dos estopins de tudo que está acontecendo foi quando o Hezbollah mandou um míssil contra um campo de futebol, onde tinham crianças jogando futebol, num sábado. Que era o druso ali, né? Eram crianças árabes drusas, 12 crianças foram assassinadas. E foi um dos estopins. Quer dizer, quanto a gente pode aguentar eles atacando constantemente Israel. Obviamente, Israel não gostaria de entrar no Líbano, mas Israel ficou sem opção. E a diferença que as pessoas precisam entender, qual é a diferença entre Israel e os terroristas, é que Israel está entrando no Líbano, tentando pegar os terroristas e afetar o mínimo da população civil. E eles estão fazendo exatamente o contrário. Mas se defende igual em Gaza, é a mesma coisa. Mas ali, o Hezbollah sequestrou o Líbano. Sim. Um grupo terrorista. Não é um país, gente. Vocês não estão entendendo. O Hezbollah é um grupo terrorista. Porra, o Líbano era conhecido como a Paris do Oriente, porra. Se você pegar antes desses malucos entrarem lá, hoje em dia o cara não sai na rua. E lá tem druso, lá tem muçulmano, lá tem cristão. Comunidade enorme de brasileiros também. Então, você tem que entender que lá esses caras sequestraram um país. E estavam se preparando para atacar Israel também. Aí Israel falou, opa... Estava atacando. Mas não tem exército, mas ia atacar em grandes... O Líbano tem exército, mas não é o exército do Líbano que está atacando Israel. Eles têm um exército próprio. Mas o Hezbollah que defende como uma milícia, seria exatamente. Assim. O sul do Líbano está dominado pelo Hezbollah e a gente pode dizer que nem tem zonas, às vezes, aqui no Brasil, que o exército não consegue ter controle. A mesma coisa lá. O exército do Líbano não consegue ter controle. E por que não ataca o Irã? Por quê? Porque aí a gente vai estar desencadeando um conflito muito maior, porque atacar o Irã vai causar muito mais perdas de vidas humanas do que o que está acontecendo agora.
Então, e não só isso, porque não vai atacar o Irã. Vamos deixar isso bem claro. Algum momento vai. Algum momento. O Irã atacou 2 vezes Israel. Depois, a primeira vez, Israel fez uma pequena retaliação e acertou do lado de uma zona nuclear iraniana. Que era um recado. Não ataquem de novo a gente, porque a gente pode explodir todo o sistema nuclear de vocês. Cara. O Irã não ouviu. O Biden também não impediu o ataque iraniano. O Irã atacou com mais de 180 mísseis balísticos Israel há 2 semanas. Israel deixou bem claro, a gente vai retaliar. A questão é que essa retaliação não pode acontecer sem aprovação americana. E o Biden, nesse momento, não tem interesse que isso aconteça. Então, o Biden está segurando Israel por causa das eleições americanas. E por isso também, Israel não pode atacar o Irã, Israel não pode derrubar o governo iraniano, atacar o governo iraniano, sem o aval americano, e os americanos não estão aprovando isso. Mas eu posso dizer que isso provavelmente vai acontecer. A pergunta é se vai acontecer antes ou depois das eleições americanas. Em cima disso, Aline, quando o porta-voz, o general, teve aqui no começo de tudo, ele disse a frase que essa é a chance que nós temos, ou que vamos ter que usar para acabar com esse bando terrorista. Pois muito bem, aí a coisa parece que estamos voltando agora do break comercial aqui com a Aline. Israel com a Aline, né? Boa. E aí o que acontece? E aí parece que antes era só uma luta contra os terroristas, e aí começou a entrar narrativa, política, começou a entrar outros itens com o Israel também tem que lidar e se proteger contra esse tipo de ataque que não é exatamente um míssil. É por isso que é tão difícil acabar com um terrorista, por tudo que se envolve, tirando só eles. Então, exatamente. Israel não tem uma guerra. Israel tem muitas guerras acontecendo. Obviamente, a gente está falando de mais de um fronte, mas também tem uma guerra midiática acontecendo. Perfeito. E essa guerra Israel está perdendo, e está perdendo feio a guerra midiática. Se tu olhar as notícias do mundo, a maior parte, principalmente da grande mídia, mente descaradamente sobre Israel. A gente tem também uma guerra cibernética acontecendo, quer dizer... o Irã hackeando Israel tentando hackear o Irã, isso está acontecendo e a gente não sabe disso, acontece por trás dos panos, mas tem uma guerra cibernética, tem vários frontes acontecendo e infelizmente Israel não tem essa capacidade de vencer todos esses frontes e a política de Israel, principalmente nos últimos 20 anos, é deixa quieto. Quer dizer, a guerra não começou no 7 de outubro. Nas semanas, nos meses, nos anos anteriores, todo o tempo Israel estava sendo atacado pelo Hamas e pelo Hezbollah, mas em uma proporção muito pequena, ou bem menor na realidade. Também eles estavam se armando. Tu acha que Israel não sabia que tinha... Ninguém sabia do ataque do 7 de outubro em si, mas todo mundo sabia que o Hamas e o Hezbollah e que o Irã tinham planos e que eles estavam se armando e armando e armando e armando. E aí Israel vai fazer o quê? A gente vai fazer um ataque preventivo, todo mundo vai ficar... irritado com Israel porque a gente está atacando uma nação vizinha, ou a gente deixa eles se armarem. A política dos últimos 20 anos é não vamos mexer. Melhor não mexer, deixa eles quietos. Vamos se defender. Não, vamos deixar... O que eles não nos atacarem diretamente, deixa. E Israel, então, permitiu que eles se armassem. Desde 2005, né? Exatamente. E eles estão criando... Quase 20 anos. E entrando muito dinheiro, E o povo de Israel falou, pô, acho que tá tudo bem, porque tá melhorando lá, tá entrando dinheiro, tá tendo... Entrava do Catar por dinheiro e pelo eles carro se preparando para fazer um ataque, que é aquilo lá que esse documentário fala, porque do rio ao mar, que é para... Na verdade, o que esses caras querem é aniquilar o povo. Exatamente. É aniquilar eliminar o povo. Israel. Eliminar Israel. E é terrorista. Quer existir. E é terrorista. Aniquilar Israel e não só Israel, a comunidade LGBT... os cristãos, quer dizer, eles querem... a ideologia do Hamas é muito parecida à ideologia do Estado Islâmico. Então, se vocês pensarem o que o Estado Islâmico quer, é criar um grande califado no Oriente Médio. Unir o mundo árabe num grande califado, uma teocracia muçulmana radical. E é exatamente a mesma coisa que o Hamas quer. O Hamas não quer a independência de um Estado palestino. Eles querem um califado islâmico. E eles querem um califado islâmico nos territórios que são da autoridade palestina, a faixa de Gaza e em Israel. Que é uma teocracia. Então, mas isso aí acaba
é complicado. Isso é uma situação difícil Mas sabe, eu acho que um ponto interessante, acho que Israel, você, né, a gente tem uma identidade muito forte lá, né? Tá falando de identidade, o povo, o resgate da autoestima do exército israelense. Porque depois do 7 de outubro mostrou uma fraqueza. Foi desacreditado. E sempre teve muita força, Mossad, todo mundo fala. Agora esses últimos ataques que tiveram com os líderes, né, dos grupos terroristas, foi uma coisa que resgatou, né? A força israelense. Sim, a moral do exército realmente voltou e teve muitas mudanças na sociedade israelense desde o 7 de outubro. Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente não pode confiar no resto do mundo. Infelizmente, porque sempre tinha que, assim, obviamente, a gente confiar no nosso exército, mas assim, os Estados Unidos nos dá apoio incondicional, a Europa nos dá apoio incondicional. A gente já viu que todo mundo começou a dar para trás. No 7 de outubro, todo mundo estava, ou pelo menos a maioria, coitados de Israel, estamos aí com vocês. E cada dia que foi passando, foram dando para trás. Agora a gente está vendo a França, o Macron fazendo declarações horríveis contra Israel. Os Estados Unidos já ameaçando parar fazer um embargo de armas para Israel. Quer dizer, a gente não vai mais dar armas para Israel se defender. Quer dizer, o grande aliado israelense. Então, acho que Israel se deu conta que precisa se defender sozinho, infelizmente. E uma coisa muito interessante que começou a acontecer é com a sociedade árabe-israelense. A gente tem que lembrar que 18% da população de Israel são árabes muçulmanos. E no massacre do 7 de outubro, os terroristas do Hamas mataram indiscriminadamente judeus, cristãos e muçulmanos. Entre os 101 sequestrados que continuam em Gaza, tem muçulmanos dentro de Gaza sequestrados. No exército tem muçulmano, No exército de Israel tem muçulmano, entre os sequestrados tem muçulmanos. E a população muçulmana de Israel acordou e disse, opa, essa briga não é do povo judeu, é do povo de Israel. E a gente é parte de Israel. E a gente está vendo cada vez mais uma identificação dos árabes israelenses com a sua nacionalidade israelense. Eles estão mais servindo ao exército desde então. Eles estão mais claramente postando nas redes sociais. Eles dizem, a gente é israelense. Um grande exemplo é o Nas Daily. Nas Daily é o maior youtuber de Israel. Ele é árabe-israelense de origem palestina. E ele nunca falou claramente sobre o conflito nem nada disso. E depois do ataque do 7 de outubro, ele disse, eu sempre me senti palestino primeiro e israelense depois. E agora eu entendi que não, eu entendi que eu sou israelense. E ele começou a fazer claras declarações dizendo, eu sou um árabe israelense. E a gente está vendo isso na sociedade. Então a gente está vendo uma união do povo, não só entre os judeus, mas a gente está vendo os cristãos e os muçulmanos. A gente está vendo que está havendo isso. E isso é uma mudança gigantesca na sociedade. E também ninguém fala, né? Porque eles falam, não, Israel quer território, tal, que é aquele papo que tem lá da guerra dos 6 dias, aquela outra guerra que teve. Ninguém fala da aproximação que Israel estava tendo dos países árabes. Arábia Saudita. Porque eles estavam se aproximando dos países árabes. E o Irã é outra potência que tem lá. Que o Irã é o cara que banca esses... Para ele não entrar na guerra, ele banca esses grupos, manda dinheiro, manda armas e tal. Ele manda esses grupos, então ele entra na guerra, mas se protege com essa história. Ele paga para os outros morrerem em nome dele. Exatamente. Só que isso não é muito falado. A mídia não propaga isso. Só propaga do palestino, que o palestino está sofrendo. É lógico que está sofrendo. Como também o israelense está sofrendo. Aquela história. Numa guerra, quem ganha é quem não entra na guerra. Quem ganha a guerra é quem não entra na guerra. Quem ganha é a desinformação. Exatamente. E lá... Bom, e é o discurso do oprimido e do opressor. Vale lembrar, como você falou, né? Quando teve a Guerra dos 6 Dias, Israel lutou com todos os países árabes e naquele momento ele era o oprimido e o mundo estava do lado dele, né? Então a narrativa, como você colocou aqui, ela pega de uma forma muito forte. E assim, eu vejo justamente as pessoas repetindo frases sem entender muito bem o que elas falam. Assim, a Palestina será livre do rio ao mar. Ninguém sabe que rio se fala, ninguém sabe que mar se fala, ninguém tem a menor ideia do que se fala. E também outra coisa assim, não, o ataque do Hamas aconteceu por causa da ocupação israelense, por causa dos assentamentos israelenses, por causa do bloqueio israelense a Gaza. Vamos começar, primeira coisa. Quem sabe quantos israelenses civis ou militares tinham dentro da faixa de Gaza no 6 de outubro? Quantos? 0. Não tinha nenhum israelense, é proibido por lei. Israel, desde 2005, proíbe israelenses, tanto judeus como de outras religiões, entrarem dentro da faixa de Gaza. Não existia ocupação israelense dentro da faixa de Gaza, desde 2005. Então, justificar dizendo que é ocupação, não. Porque Israel faz bloqueio.
faz bloqueio? Quantas fronteiras tem a faixa de Gaza? A faixa de Gaza tem fronteira com o Egito. E o Egito tem uma fronteira muito mais protegida do que com Israel. Se a gente tivesse a fronteira do Egito, talvez o 7 de outubro não tivesse acontecido daquela maneira. Porque Israel tinha uma cerca, boa parte de uma cerca meio michuruca, que eles cortaram e entraram. Porque ninguém aceita esse palestino também, né? Não, o Egito falou no início da guerra, a gente não vai aceitar um refugiado palestino, a gente não quer. Não quer, nem a Porque Jordânia. Não falam, né? exato. Né? Então, porque sim, se todo mundo estava reclamando da ocupação israelense, primeiro, não existe ocupação israelense dentro da faixa de Gaza. E segundo, todo mundo reclamando que há um bloqueio. Não há bloqueio nenhum. Fala então, reclamem com o Egito. Boa. Reclamem com o Egito para eles abrirem a fronteira. E, ao contrário, a fronteira com Israel sim estava aberta. Todos os dias passavam pessoas da faixa de Gaza para trabalhar em Israel. E, infelizmente, a gente descobriu depois que parte das pessoas que estavam entrando eram espiões do Hamas, que ajudaram a planejar o ataque do 7 de outubro. Isso então, que é ruim, tinha né? a fronteira aberta com Israel e a fronteira com o Egito estava fechada. Isso que é ruim, porque o palestino ele trabalhava, ele tinha emprego em Israel. Muitos palestinos trabalhavam em Israel. E agora fica essa coisa, né? Pô, será que o cara é um espião? Bom, Aline, é um papo chato, mas é o que está acontecendo. A gente queria falar de coisas bonitas que tem lá, né? Que tem essas relíquias, o templo, a história, o templo e tal. Espero que tudo volte à normalidade. Mas tá aí o Instagram e o YouTube da Aline, que é o Israel com a Aline, que é muito legal. Você pode acompanhar lá, tem muita história dela. E tem lá o Mar Morto, que tem os peixes que voltaram os peixes no Mar Morto, e o Sami não acredita. Só acredita na rapaziada. Acredito que voltou. Como assim? Ele acredita mais no Elon Musk do que na Bíblia. Energia elétrica. Entendeu? O peixe, voltaram os peixes. Mas eu acredito que voltou o peixe, Aline... né? Nunca. Como assim? Eu acredito que voltou. Agora. Tava na escritura. Não, acabou. Manda um abraço pro seu pai. Como chama seu pai? Como ele chama? Oi, pai, Jorge. Jorginho. Um beijo. Jorge, muito obrigado pela audiência, sua filha linda aqui, seus netinhos. Vamos desejar saúde e sorte para todos vocês. E obrigado pela presença, e nós estamos do lado certo, com certeza. Sem dúvida nenhuma, quando se fala de todo terrorismo, não existe direita, esquerda, em cima e embaixo, existe o certo e o errado, e eu sei que vocês estão do lado certo. E eu quero também aproveitar para desejar a todo mundo Hag Sameach. Hoje é Sukkot, hoje é Tabernáculos, é uma festa judaica, então a gente não vai estar alegres como a gente gostaria, mas sim a gente vai ter celebrações hoje. Boa. Então, como tem festa, Leva né? o Sami numa cabana, porque não tem onde ficar lá na